Olá, eu sou o Gladger e bem-vindo a mais um vídeo do The Main Game. Hoje eu vim falar sobre mais uma decepção, sobre mais uma bosta da Sony. A gente teve o lançamento do PS5 recentemente e a gente já teve uma polêmica com relação ao seu armazenamento, que no caso do PS5 ele só tem 667 GB livre. Isso já tirando aquela questão do sistema, tirando aquele espaço necessário para o sistema. E hoje vim falar sobre mais uma treta da Sony envolvendo exatamente o armazenamento. Mas antes de entrar no assunto, por favor, se inscreve aí, dá like ou dislike, dá gostei ou não gostei se você não gostar do vídeo. Se inscreve no canal, por favor, compartilhe com seus amigos que são fanboys da Sony, que gostam do PS5, que compraram o PS5, que gostam do mundo dos games em geral. E por último, já ia me esquecendo, se inscreve não, segue lá o perfil do The Main Game lá no Instagram, perfil maravilhoso com stories e posts diariamente, falando sobre o mundo dos games, notícias, memes. Se você gosta do mundo dos games, eu tenho certeza que você vai gostar do perfil do Instagram. Pois bem, pessoal. Como eu disse anteriormente, todo mundo sabe que teve uma treta com relação ao armazenamento do PS5. Que, ao contrário do seu principal concorrente, o Xbox Series X, não tem 1 TB de armazenamento. Mas... claro, é 1 TB, mas a gente já imagina, a gente já sabe que vai ter o desconto ali do sistema. E a memória do PS5 ele é 825, mas aí tem esse desconto de sistema e fica 667. Inclusive a Sony, né, se pronunciou depois de todo aquele alvoroço contra ela com relação ao armazenamento ser pouco. Porque, obviamente, agora que nós estamos numa nova geração, com gráficos melhores, texturas melhores, resolução maior e ainda tem o Ray Tracing para pesar, os jogos vão ficar cada vez maiores. E já lançou, e a prova disso é que lançou o Call of Duty Black Ops Cold War e ele tem 130 GB. O jogo pesa 130 GB, já é 1/3 praticamente do armazenamento livre. Um terço não, perdão, 1/4. É quase 1/4 do armazenamento livre do PS5. E a gente já tinha esquecido disso, já tinha passado, não sei se conformaram ou se só aceitaram. Mas hoje a gente tem mais uma treta, né? No caso eu tô aqui no site da Voxel, que é um artigo, é uma notícia que foi feita pela Voxel. E eu vou ler aqui para vocês, né? A surpresa ficou meio amarga quando soubemos que só 667 GB dos 825 GB do SSD estariam disponíveis. Mesmo assim, qualquer um com um computador, smartphone ou outro console sabe que isso é normal. Afinal, todos os dispositivos precisam alocar um espaço do armazenamento para o seu sistema operacional e recursos. Mas o que acontece, né? Porque assim, teve uma pegadinha. Realmente, esses 120, vamos arredondar, né? Vamos arredondar porque eu não sei aqui de cabeça quanto é e eu sou horrível de matemática, eu vou demorar um pouquinho, tem um delay. Mas a pegadinha existe uma pasta dentro do console da Sony que se chama Outros, onde não sabem o que tem nessa pasta e ela fica ocupando espaço. Um espaço que deveria ser dedicado a mídia, a save, a app, a jogo. Ele não consome parte do 100 e pouco que o sistema ocupa. Já que a memória é de 825, mais o armazenamento do sistema, né? No caso, o sistema ele come um pouco desse armazenamento, ele deixando só com 667. Todos os arquivos que não fossem dados para o usuário baixar, deveria ir para essa parte também, deveria se alocar nessa parte, mas não é o que está acontecendo com o PS5. Ai, pessoal. O real problema
é que com o PS5 em mãos dá para perceber que a Sony está usando parte desses 667 GB em uma parte do armazenamento intitulada apenas como Outros no console. Fora essa aba, temos outras três divisões: Jogos, App, Galeria e Mídia e Dados Salvos. Então, assim, o que é esses outros? De fato, o que é? Porque, assim, se é dado de jogo, deveria estar junto, obviamente, com o jogo. Então, a interpretação é que são arquivos adicionais. São arquivos necessários para que rodem, inclusive essa é uma fala da Sony. Inclusive, eu vou colocar aqui logo a fala da Sony, né? Cadê? Que foi uma resposta oficial desse caso da Sony, né? Oficialmente a Sony diz que a aba de outros serve para dados do sistema que são necessários para que os seus jogos e apps funcionem apropriadamente. Então a quantidade de espaço usado depende inteiramente de como seu console está sendo usado. Ok, mas é aquela questão. Se é dados de armazenamento do sistema, não deveria pegar a parte do armazenamento livre que você, consumidor, tem para usar. Se eles sabiam disso, então eles aumentassem a quantidade de armazenamento para o sistema. Se é um arquivo do jogo, aí a gente tem que olhar para as desenvolvedoras. Particularmente, eu penso assim: se é coisa do jogo, a gente olha para a desenvolvedora primeiro, para depois olhar para. Tá tendo, sei lá, arquivo. O que vocês estão fazendo? Que tá vindo arquivo a mais? Ou sei lá, é porque não estão otimizando direito o jogo? É porque não estão compactando direito o jogo? O ponto é, tá comendo memória que os seus consumidores, Sony, têm para usar, que já é pouco. Vocês, em uma declaração, vocês falaram, Sony, que era suficiente. Mas hoje a gente tem jogo aí como Call of Duty que é 130, é um quarto da memória que vocês disponibilizaram. Vamos arredondar valor, vamos arredondar para 650. 650. 130 o jogo. Se a gente pegar 5, se a gente pegar 5 jogos desse tamanho, a gente só vai ter 5 jogos praticamente. Vai sobrar ali um pouquinho, vai dar para pegar alguns jogos indies, alguns jogos pequenininhos, vai. Mas são 5 jogos somente. 5 jogos, Sony. Aí você vai ver o Xbox Series X, tem 1 TB de memória, só que o espaço livre, obviamente, não é 1 TB, é 800 GB. É bom, assim, é maravilhoso? Não, não é maravilhoso. É bom, dá pra enganar, né? Mas o que é que a gente vai fazer? Pois bem, aí o caso que eu falei do Call of Duty, né? Tem aqui um segmento onde o site Kotaku eles fizeram análise e aqui eu vou os dados que eles conseguiram é que quando baixa Call of Duty Black Ops Cold War, o tamanho dessa pasta, que era de 40 GB, sobe para 121. O que é que tem no Call of Duty que aumenta 81 GB dessa pasta? O jogo inteiro, ao invés de estar indo para a pasta do jogo, que é onde ele deveria estar, ele está indo para a pasta de outros. Pode ser isso também? Não sei. Vai que é um próprio erro de encaminhamento do armazenamento do PS5. Eu não sei, também pode ser uma alternativa. Não tinha pensado nisso anteriormente. Mas pode ser algo assim. Realmente pode. Mas o mais estranho é o que eu vou falar para vocês agora. O mais bizarro de tudo é que baixar ou instalar jogos não faz apenas com que o espaço usado aumente. Nos testes da Kotaku, ao instalar Devil May Cry 5 Special Edition e Sackboy Big Adventure, o uso do outros caiu de 60 para 58, aliás, 60.7 GB para 58.1 GB. Então realmente não dá para prever como ele é usado. E aí fica aquela coisa. Se dentro dessa pasta outros for arquivos adicionais do jogo, do game, por que com esses dois jogos ele cai? Então isso prova que não é. E aí a Sony, ela não revela o que é, ela só fala que é dados que servem para o bom funcionamento. Cara, assim,
A Sony ela tá dando muita bola fora, já fez muita bosta nesse início de geração. Isso aqui é só mais uma. Tá sendo totalmente anti-consumidora. Não vai lançar agora, não tem disponível dispositivo SSD que aumente a capacidade de armazenamento do seu console. Não tem. Não é nem que tem fabricado, é porque não tem. O sistema não suporta isso. Vai ser uma atualização futura que vai chegar a isso. A Sony, pelo visto, nem pensou nisso, nem correu atrás para ir atrás de parcerias, para empresas parceiras fabricarem o seu SSD. A Microsoft, por sua vez, pensou nisso há muito tempo atrás. E aí você vai, animado, compra o jogo, aliás, compra o console, que já não tem tanta memória assim, para ele estar comendo mais memória ainda, com arquivo adicional que a Sony diz que é para o bom funcionamento. Caralho, se ia comer mais, por que você não alocou um espaço maior para o sistema? Aí vocês não enganavam o consumidor. Porque isso que eles estão fazendo é enganação. Você vai ter 667 GB livre para usar da forma que você quer. Quando você compra e começa a usar, não é. Porque você baixa um Call of Duty Cold War, aí aumenta 80 GB. Vamos supor que o jogo base em si ele é 130 GB. Beleza, tá lá, 130 GB do jogo. E aí você baixa o jogo e instala e ele aumenta mais 80 nessa pasta de outros. Tá, isso aqui é uma suposição, não sei se é exatamente dessa forma. Mas pelo que foi colocado no artigo é. Só aí vai o quê? 210. 210 GB. Tá ocupando no armazenamento livre que era para ser usado da forma como você, consumidor, quer usar. E você não pode. Por quê? Porque tem uma pasta lá chamada Outros, que tá pegando, que tá comendo uma memória do caramba, com os arquivos que você não sabe o que é, a empresa também não diz. Você está usando toda a memória que você tinha disponível? Você realmente está usando seus 667 GB? Não está. Você não está. Isso é enganação. Isso é uma puta sacanagem de uma empresa que, nesse início de geração, está sendo totalmente anticonsumidora. Que foi lançar o Spider-Man. Aliás, eu ia falar Spider-Man mais Morales, mas que foi lançar o Spider-Man normal. Aliás, anunciou o Spider-Man, né, normal, aquele com Peter Parker, para a próxima geração e não ia dar suporte para o save do jogo anterior, para PS4, ser transferível para o PS5. Esse está sendo o nível da Microsoft. É esse o nível da Microsoft. E aí, aqui na notícia, no artigo da Voxel, eles colocam uma coisa importante que eu ia falar sobre isso. Eu ia falar só sobre o SSD para você adicionar memória no seu PS5. Depois que eu falasse isso. Mas eu acabei não falando. Acabei adiantando, né? Você que comprou aí o seu PS5 versão digital. Se você comprou versão digital, seu console não lê mídia física, fazendo com que todo jogo seja gravado na memória interna do seu PS5. Todo jogo ele é inteiramente gravado no seu PS5. Você que tem um PS5 com leitor de DVD, não é menos grave, porque nem todo jogo vai estar dentro do seu console. Pelo menos só vai estar lá os arquivos que estão na pasta Outros, quem sabe. Mas é isso aí, né, dona Sony? Fazendo bosta, não ligando pro seu consumidor. Meus parabéns à Sony, ao Jim Ryan, que é outro, como eu posso falar, cara de pau que estava defendendo o aumento do preço dos games. Esse é o nível da Sony nesse começo de geração, pessoal. Esse é o começo da Sony. Mas fica aqui a minha revolta, fica aqui a minha opinião, fica aqui as minhas também suposições do que pode ser isso.
Mas eu quero saber a sua agora. O que você acha de tudo isso? O que você está achando do PS5 se você conseguiu comprar? No mais, pessoal, era só isso. Que Odin abençoe vocês, tanto na guerra quanto na paz, e até a próxima.